Hoje eu não saio não, hoje eu vou ficar em casa, meu bem. Hoje eu não saio não, eu quero ver televisão. Hoje eu não saio não troco meu sofá. Olá pessoal, estou de volta, professor Geober, com mais atividades remotas para vocês, Matemática, 8º ano. Hoje nós começamos assim. Tem aqui uma tabela com as informações sobre o coronavírus no mundo e nos Estados Unidos. E aí, ao analisar essa tabela, vocês vão responder essa pergunta aqui, ó. O número de contaminados nos Estados Unidos corresponde a que porcentagem dos contaminados mundialmente? Esse número aqui é quanto por cento desse? Vocês vão calcular aí no caderno de vocês. Por exemplo, quanto por cento o número 8 é em relação ao número 10? Eu vou pegar o número 8 e dividir por 10, que dá 0,8, e multiplicar por 100. Aí vai dar 80%. Quer dizer que o número 8, comparado com o número 10, o 8 corresponde a 80% do número 10. Um exemplo. Nessa segunda questão, vocês têm aqui uma formiguinha que está no ponto A, ela vai percorrer todo esse contorno aqui, ó. Aí o desafio para vocês é calcular quantos centímetros ela percorreu. Tá aí a movimentação da formiguinha, ela percorrendo todo o contorno, ó. E vocês devem calcular quantos centímetros ela percorreu ao todo. Lembrando que essa figura aqui, ela foi construída com triângulos. Se a gente separar aqui, nós temos 6 triângulos. Cada um desse triângulo tem lado medindo 3 centímetros, que é o lado menor, 7 centímetros e 8, que é o lado maior. Então a formiguinha ela partiu daqui, ó. E foi, Lembrando que esse aqui todo, no triângulo azul, é o lado maior. Só que daqui até aqui, ela não percorreu 8 centímetros. Seria 8 se ela tivesse saído daqui do centro, mas ela não saiu. Então vocês vão ter que descobrir quanto é esse pedaço aqui, ó. Ele aparece algumas vezes na figura. Na questão 3 da aula 1, vocês vão trabalhar com porcentagem. Preste bem atenção nessa aqui, viu? De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são usados para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 33% são utilizados em descarga de banheiro. 27% são para cozinhar e beber e 15% são para as demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega em média a 200 litros por dia. Para vocês terem uma ideia, 25% de 200 litros dá 50 litros. Então, para fazer essas funções aqui, de tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes, o brasileiro utiliza 50 litros de água. O quadro mostra sugestões de consumo moderado, ou seja, de como economizar a água. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, por exemplo, para tomar banho, se o brasileiro gastar 24 litros, para dar descarga 18, para lavar as mãos gastar apenas 3,2 litros, para escovar os dentes 2,4 e para beber e cozinhar 22 litros. Então, se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado nesse quadro aqui, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, quantos litros de água? Vocês viram lá antes que eu tinha dito que 25% de 200 dá 50 litros. Então, para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes, o brasileiro gasta 50 litros de água. Mas, se ele adotar esse consumo aqui, para tomar banho, gastar apenas 24 litros, lavar as mãos 3,2 e escovar os dentes 2,4, aqui ele já vai economizar uma quantidade de litros. Aí aqui no final ele diz assim, quanto vai economizar diariamente se o brasileiro adotar esse consumo aqui, quanto ele vai economizar diariamente. Bom, nossa próxima questão, na aula 1, ele diz assim, dos 18 alunos do 8º ano A do CNPB que têm acesso à internet, apenas 6 enviaram as atividades para o professor de matemática. Então, qual foi o percentual de alunos que não enviaram as atividades? Agora vamos para a aula 2, primeira questão. É tipo uma brincadeira e vai fazer vocês revisarem o cálculo de múltiplos e divisores, de números naturais e também de decomposição em fatores primos.
Então vocês vão seguir a questão, por exemplo, aqui na número 1, vocês vão ter que encontrar um múltiplo de 2, 3 e 4. É um múltiplo comum de 2, 3 e 4. É um desses três números aqui. Aí se vocês acharem que esse múltiplo comum é o 15, é bom que vocês façam as contas no caderno. Se vocês acharem que esse múltiplo comum de 2, 3 e 4 é o 15, a sílaba que aparece com o número 15 é a sílaba por. Aí vocês iriam colocar ela aqui. Divisível por 2, 3 e 4. Qual é desses números aqui que é divisível por 2, 3 e 4 ao mesmo tempo? Aí a sílaba você vai colocar aqui. No final vai formar uma frase. E aí vocês vão ver que frase é essa, que mensagem é essa. A segunda questão traz o seguinte problema matemático que envolve a divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita. É um texto extraído do livro de Malbatarã. A história pode ser resumida da seguinte forma. Berenice Sami, chamado de o homem que calculava, e seu companheiro de viagem encontraram nos arredores de Bagdá um homem maltrapilho e ferido. Era um comerciante. Ele viajava com outros comerciantes e foram atacados por nômades. Mas só um desses comerciantes sobreviveu. Todos os seus companheiros tinham morrido. Depois que esse comerciante contou a história, para Berenice e o amigo dele, pediu alguma coisa para comer, pois estava quase morrendo de fome. Berenice tinha 5 pães e o companheiro dele tinha 3 pães. O mercador, o comerciante, ele fez a proposta de compartilhar esses pães entre eles. E que quando chegasse em Bagdá, pagaria 8 moedas de ouro pelo pão que comesse, pois haviam 8 pães. E assim fizeram. Quando chegaram em Bagdá, eles foram recebidos pelo dos vizires, que era o ministro do califa, era amigo do mercador, pegou as 8 moedas de ouro e entregou para o mercador pagar a promessa dele. Aí o mercador pegou e deu 5 moedas a Berenice e 3 ao amigo. Porque Berenice levava 5 pães e o amigo 3. Mas Berenice era um homem muito astuto, muito esperto. E aí ele contestou essa divisão. Ele disse que a divisão feita desse modo pode ser muito simples, mas não é matematicamente certa. Berenice disse o seguinte: se eu dei 5 pães, devo receber 7 moedas. O meu companheiro que deu 3 pães deve receber apenas 1 moeda. Pelo nome do profeta, interveio o vizir que observava o caso. Como justificar ao estrangeiro tão disparatada forma de pagar 8 pães com 8 moedas? Se contribuíste com 5 pães, por que exiges 7 moedas? Se o teu amigo contribuiu com 3 pães, por que afirmas que ele deve receber uma única moeda? E aí, alunos, qual o cálculo matematicamente correto? Vou dar uma dica. Lembre-se que eram 8 pães e que eram 3 pessoas. Imagine um pão sendo repartido para 3 pessoas. Quantos pedaços vai dar ao todo e quantos pedaços cada um vai comer? Vocês devem trabalhar com essa possibilidade de pegar o pão, cortar em pedaços e daí usar as frações. Ainda na aula 2, um grupo de amigas foi a uma pizzaria comemorar o aniversário de Patrícia. Elas combinaram que Patrícia não participaria do pagamento da despesa, cujo total foi de R$ 86. As amigas de Patrícia deram R$ 13 cada uma, sobrando ainda R$ 5 para a gorjeta. Então, além delas terem que pagar os R$ 86, que foi a despesa com as pizzas, ainda tiveram que dar R$ 5 de gorjeta ao garçom. Quantas pessoas comemoraram esse aniversário? Agora vamos para a aula 3, primeira questão. Aparece aqui 5 situações, Tem esse aqui que é um termômetro, uma ilustração de um submarino abaixo do nível do mar. Tem aqui uma ilustração de um homem saltando um obstáculo, com altura. Temos aqui uma tabela, uma planilha aqui com alguns números e uma tabela com pontuação de times. Quais números aparecem nessas imagens? É fácil de identificar. E quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais, números inteiros e números racionais? Vocês vão responder no caderno. Na questão 2 nós temos aí uma tirinha, Eu vou ler para vocês, talvez não dê para enxergar, eu vou ler. Onde aparece aqui o diálogo, Vocês não são muito novinhos,
para ficarem encucados com essas questões existenciais. Mas elas são importantes, mãe. Como repartir direito 4 bombons se aqui existem 3 garotos? Cada um dos meninos receberá qual quantidade de bombons? Escreva uma fração, um número na forma mista e um número decimal que represente essa quantidade. São 4 bombons para 3 garotos. Questão 3 da aula 3. Tem aqui uma reta numérica e alguns números na forma de fração e esse número aqui na forma decimal. Vocês vão ter que, de preferência, reproduzir isso aqui no caderno e dizer a localização de cada um desses números. Por exemplo, o número aqui, ó, 10 quintos. Ele vai ficar justamente aqui, onde eu estou apontando. Aí por quê? Porque 10 dividido por 5 é 2, então ele representa o número 2, ele fica aqui. Já o número 0,6 é maior que 0 e menor que 1, então ele vai ficar em qual localização aqui? Se fosse no meio, seria 0,5, então ele deve ficar um pouquinho depois. Cuidado com os números negativos que ficam à esquerda do 0, né? Ainda na aula 3, tem aqui um quadrado mágico e vocês vão ter que descobrir qual o valor de cada uma dessas letras que aparecem aí. Para isso, vocês precisam antes descobrir qual a constante mágica. O que é a constante mágica? É que a soma desse número aqui com esse, nas linhas, nas colunas e nas diagonais, é a mesma. Por exemplo, se aqui der 12, cada linha dessa tem que dar 12, cada coluna tem que dar 12, cada diagonal tem que dar 12 também. Vocês vão ter que descobrir qual é a constante mágica. Eu vou logo dar a dica para vocês. Comece por aqui, por essa diagonal. Porque já tem os números preenchidos, então dá para descobrir qual é a constante mágica aqui. E aí vocês vão ter que descobrir, por exemplo, se aqui der igual a 5, quer dizer que a soma desses números aqui tem que dar 5 também. Agora nós vamos para a questão 5. Aparece aqui, né, uma figura e diz que vocês podem obter 31 quadrados. Eu analisei essa questão juntamente com o professor Ailton e a gente obteve mais de 31 quadrados. Então ele está dizendo que vocês podem obter. Vocês vão ter que dizer quem são os quadrados. Por exemplo, nós temos o quadrado A, U, Y, E. É o quadrado maior. Nós temos também o quadrado C, K, W, O. Nós temos também o quadrado A, K, M, C. Repare que forma um quadrado aí. Se eu pegar aqui, ó, A, D, S, P, forma um quadrado também. Se eu pegar aqui, ó, K, Q, M, G e voltar para o K, forma outro quadrado também. Então, vocês vão ter que escrever todos esses quadrados nomeando as letras, como eu acabei de falar, né? Agora nós vamos para a última aula e a questão 1 dessa aula 4, ela traz esse seguinte desafio. Olha. Ao observar a vegetação que cobria um lago, um jovem perguntou ao vigia que ali estava: Senhor, quanto tempo esta vegetação leva para cobrir o lago? O Senhor respondeu: Não sei ao certo, mas segundo os especialistas, ela dobra de tamanho a cada semana. Faz um mês que ela foi cortada e já está cobrindo a metade do lago. Mediante esse diálogo, o jovem ficou pensativo, tentando saber quanto tempo seria necessário para que a vegetação cobrisse completamente a superfície do lago. Você seria capaz de calcular esse tempo? Esse é o desafio proposto na questão 1 da aula 4. Agora a gente vai para uma série de questões envolvendo razão e proporção, onde o primeiro problema ele traz o seguinte enunciado: um relógio atrasa 3 minutos a cada 6 horas. Quanto tempo o relógio atrasará em um dia? Está aqui, ó. Pela posição das setas, nós estamos vendo que esse aqui é um problema de proporção, de proporcionalidade direta. Porque aumentou a quantidade de horas, vai aumentar a quantidade de minutos atrasados também. No problema B,
Correndo 9 km por hora, Henrique completa um percurso em 20 minutos. A qual velocidade Henrique deve correr para completar o mesmo percurso em 15 minutos? Observe que correndo 9 km por hora, ele gasta 20 minutos para percorrer o percurso. Mas, para que ele gaste só 15 minutos, ele deve ir mais devagar ou mais rápido? Para que ele gaste somente 15 minutos, ele tem que ir mais rápido. Então, no caso aqui, vai aumentar a quantidade de quilômetros por hora, mas diminuiu o tempo gasto. Então, nós temos um problema de proporcionalidade inversa. Na letra C, na creche Criança Feliz, 180 crianças consomem 860 litros de leite em 10 dias. Quantos litros de leite serão consumidos durante 15 dias por 210 crianças? Observe aqui que as grandezas, a quantidade de crianças aumentou, a quantidade de dias aumentou. Então, consequentemente, vai aumentar a quantidade de leite também. Nós temos aqui um problema com 3 grandezas diretamente proporcionais. Aqui nós temos uma regra de 3. Na letra D, Raquel digitou um texto com exatamente 5 páginas, com 40 linhas cada uma. Cada linha tem 75 caracteres, entre letras e espaços. Para facilitar a leitura, Raquel reduziu para 30 a quantidade de linhas por página e para 50 a quantidade de caracteres por linha. Quantas páginas o texto de Raquel passou a ocupar de acordo com essa nova formatação? Bem, de novo nós temos 3 grandezas, quantidade de linhas, caracteres e páginas. O que foi que ela fez? Ela diminuiu a quantidade de linhas e diminuiu a quantidade de caracteres. Consequentemente, vai precisar de mais páginas para digitar o mesmo texto. Então, nós temos aqui uma grandeza inversa às demais. Então, nós temos aqui um problema que envolve grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, como temos mais de 2 grandezas, nós temos aqui uma regra de 3. Agora, o terceiro problema da aula 4, vocês devem descrever como obter o peso de cada um desses animais, ou no caso aqui dos 3 juntos. Quanto pesa esses 3 animais juntos? Nós sabemos que aqui, pela imagem, um gato e um coelho pesam 13 quilos. O cachorro com o coelho pesa 27 e o gato com o cachorro 31. Os 3 animais na mesma balança vai pesar quanto? Vocês devem descrever no caderno como obter essa resposta. Questão de número 4. Nós temos aí uma brincadeira, né? A mãe de Joaquim e Giovana combinou que cada um deles daria uma única resposta correta a 3 perguntas que ela faria. Ela vai fazer 3 perguntas para cada um deles. E eles só podem dar uma resposta correta, as outras 2 podem ser erradas. A primeira pergunta que ela fez foi: que dia da semana é hoje? O garoto respondeu que era quinta e a menina respondeu que era sexta. Aqui, ou os 2 estão mentindo, ou só um deles está falando a verdade. Já na segunda pergunta, que dia da semana será amanhã? O garoto disse que vai ser segunda e a menina disse que será domingo. Na terceira pergunta, finalmente, ela perguntou: que dia da semana foi ontem? Terça, respondeu João. Quarta, disse Maria. Vocês devem analisar com atenção essas 3 respostas dadas pelas crianças e dizer em que dia da semana aconteceu essa brincadeira e em quais perguntas as crianças falaram a verdade. Assim, finalizamos as atividades de matemática para esta semana. Espero que vocês se esforcem bastante para resolver. Estarei à disposição num dia e horário combinado. E no mais, bons estudos.